Professor Jorge, professor de uma escola estadual de Cachoeira do Sul. Ele gentilmente aceitou nos ajudar nesse trabalho dos alunos da Faculdade de Licenciatura de História, e ele vai responder algumas perguntas inerentes à sua profissão. Professor Jorge, qual é a sua formação? Bom, a minha formação é na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou licenciado e graduado em História desde 1999, e estou atuando no magistério efetivamente há 17 anos. E o que o levou a optar pela disciplina de História, professor? Bom, eu sempre gostei dos assuntos relativos às ciências humanas. Até quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei fazendo ciências contábeis. Mas, com o decorrer do tempo, eu tranquei a matrícula e resolvi investir realmente naquilo que eu gostava. E dentro da história, eu achei que era uma forma, de eu realizar esse sonho. Mas, efetivamente, no magistério eu nunca pensei. Eu pensava em ser um historiador, Sim. E quais são as dificuldades que o senhor enfrentou nesse processo? As dificuldades, elas não foram muitas, nesse processo, mas existe fundamentalmente uma dificuldade que eu acho que todo professor encontra no início da carreira, que é a questão da nossa realidade, da nossa teoria funcionar de acordo com a realidade da prática do dia a dia. Nós enfrentamos muito essa dificuldade, inclusive a questão da tecnologia, A gente na época de formado a gente não usava muito tecnologia e hoje se usa muito a tecnologia dentro da sala de aula. Os alunos estão um pouquinho à frente dos professores. Professor, e quais são as principais questões que envolvem a sua rotina de sala de aula? Bom, a principal rotina de sala de aula primeiro, é tu ter o conhecimento, é tu estar seguro daquilo que tu vai passar para os alunos. E muitas vezes a gente tem que retomar alguns temas. E isso aí é inerente à carreira de todo bom professor, para que o andamento na sala de aula seja facilitado, sem improvisos, que muitas vezes a gente tem que improvisar, mas que o improviso não seja um hábito, seja apenas uma exceção. E continuando a mesma pergunta, daí quais seriam as dificuldades que o senhor enfrenta em sua prática docente? É a questão principalmente do aluno, O aluno hoje em dia ele está muito tecnológico e está pensando menos. Então o professor ele tem que estar preparado para isso aí, ou seja, unir aquilo que é agradável ao aluno e que lhe ensine alguma coisa e ao mesmo tempo usar um pouco da tecnologia, ou quem sabe um pouquinho mais da tecnologia no cotidiano, no dia a dia do aluno, para que essas aulas sejam interessantes. Sim, na sua opinião pessoal, nesse caso, as mídias auxiliam no processo do aprendizado? Com certeza. Toda e qualquer mídia utilizada em sala de aula que venha trazer proveito para o aluno, ela é muito saudável, Eu dou o exemplo, por exemplo, do celular, por exemplo. O celular é uma ferramenta ótima. Obviamente que o professor tem que saber usar essa ferramenta, ter o controle sobre o aluno, para que ele não fique só nas redes sociais, para que ele não fique só mandando mensagenzinha, Tu tem que usar uma ferramenta como pesquisa, interagir, fazer um trabalho interdisciplinar, fazer com que os alunos pesquisem, que vão a fundo, coletando dados em sites confiáveis também. Isso é muito importante. E professor, e na sua opinião, o que mudou comparando o seu tempo de estudante para o seu atual tempo de professor hoje? Mudou bastante com relação à questão da liberdade, Hoje o aluno tem mais liberdade em sala de aula, Ele pode questionar mais o professor, por isso que o professor tem que estar bem preparado para o dia a dia. Ele é mais questionador, Na minha época tu não podia questionar muito o professor, Às vezes as verdades eram impostas a nós tínhamos mais aquela coisa de decorar, para chegar na sala de aula e dar um parecer descritivo, uma narração para o professor. Hoje não, hoje o aluno está mais
consciente, eu acho que ele está mais consciente, tem mais liberdade, às vezes até tem mais dificuldades, mas hoje esse tipo de dificuldade que a gente encontra em sala de aula vai muito também do professor, né? A gente não pode questionar só o aluno, o professor também. É o professor procurar sempre fazer uma aula diferenciada, trazer alguma coisa mais nova, trazer uma coisa mais atualizada, para que o aluno se sinta incentivado também. Porque quando a gente começa a fazer coisas mais práticas para a vivência do aluno, ele se interessa mais. Muito obrigado, professor. Foi de grande valia a sua